muito comum a gente assistir em comerciais, ouvirmos do próprio médico a importância de se tomar remédios apenas sob orientação médica. Mas lá em casa isso não acontece, não. É verdade, Não? Suzy. Por quê? Porque essa regrinha é facilmente esquecida. Porque minha mãe sempre tem pertinho da gente remédio contra febre, mal-estar, gripe. Olha aí, mas aí é automedicação, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Esses remédios só podem ser administrados se o médico assim prescrever, não é? Então, Suzy, mas e se a criança passar mal na escola? A gente pode deixar na escola que ela seja medicada? Não tem um médico na escola? Não. O professor de biologia não é médico? Não, e não é a pessoa como um professor que vai poder realmente indicar a medicação. Mas o meu professor de educação física, ele sempre medica a gente. Pois é, por isso que ele tem que assistir o nosso programa e saber que não pode fazer isso, porque existem riscos para as crianças. Determinados tipos de procedimentos são inadequados e às vezes a pessoa não sabe. Por isso que nós estamos no programa de hoje falando sobre a questão tão importante da medicação dentro da escola. E eu estou recebendo o Dr. Sérgio, que está aqui nos dando uma verdadeira orientação, uma aula de como a gente deve proceder. E continuando, doutor, eu queria que nos explicasse sobre aquela questão de que muitas crianças, às vezes, elas fazem uso de uma medicação de uso contínuo, não é? E aí, como é que os pais devem proceder? Eles devem deixar os remédios na escola, quando esses remédios devem ser ingeridos no período escolar? Como é que eles devem atuar quando existe a necessidade de uma medicação durante o período escolar? Perfeito. Com relação a essas crianças que usam medicamentos de forma crônica, né? De um modo geral, os médicos também procuram usar esses medicamentos, estabelecer horários que estejam fora do horário. Isso para facilitar, entre aspas, a atitude da escola. Certo. Mas, lógico que existem exceções. Então, às vezes, determinado medicamento a criança precisa tomar num determinado momento que ela esteja na escola. Certo. Aí, esse medicamento, isso deve ser feito de uma maneira muito criteriosa, através de uma receita do médico, Sim. Com a dosagem correta, letra legível. Isso é importante. Letra legível. Doutor, como faremos com a questão da letra dos médicos, doutor? Hoje o computador está facilitando muito certeza, isso, né? Mas com letra bem legível, dose correta, e isso muito bem informado aos pais, os quais deverão transmitir a uma pessoa. A escola deve ter uma pessoa encarregada disso, uma pessoa treinada para isso. E isso deve ser muito bem explicado a essa pessoa, a forma, a dose, estabelecer uma explicação minuciosa daquela receita e de como deve ser dado aquele medicamento. Então, espera só um minutinho, querido, só para a gente deixar bem claro para o nosso público. Seria interessante, então, ou deixar a receita original ou tirar uma xerox para que a escola tivesse como um documento mesmo, não é? Aquela prescrição e ainda, se fosse necessário, escrever também. Porque eu também tenho um pouco de receio de só falar, viu, doutor? Porque muitas vezes as pessoas confundem, não é? Não, tem que ser muito bem escrito, como eu falei para você, em letra legível, tem que ser muito claro, a receita tem que ser muito explícita. Né? Doutor, pode falar. Lá em casa, a minha mãe me dá um chá assim amargo, ruim pra caramba. Tem que ter receita pra chá também? Olha eu vou falar pra ela que tem que ter receita do médico. Existem os chás chamados medicinais e os não medicinais, né? Sim. O chazinho da vovó, né, por exemplo, às vezes pode quebrar o galho em algumas situações. Por exemplo, naquela criança que estava ansiosa, perante uma prova que ela vai enfrentar pela frente, ou numa situação inusitada, colegas novas, tudo isso. Então, junto com a conversa, muitas vezes a conversa, uma atenção à criança, deixando a criança falar, tudo, muitas vezes você dá um chazinho como medida paliativa, entre aspas, isso pode ter um efeito benéfico, desde que não seja chá medicinal. Os chás medicinais também a vigilância sanitária proíbe, não recomenda que seja dado inadvertidamente. Quais seriam chazinhos assim que normalmente não dariam problema? Aquele chazinho de erva cidreira, erva doce, camomila, sem problema. Esses clássicos. Esses clássicos podem ser dados na escola também?
Teoricamente, sim. Sim. Agora, temos que tomar cuidado também, porque existem crianças diabéticas. Se você adoçar demais, se a criança for diabética, a gente tem que ter uma informação detalhada a respeito de cada criança. Se você estiver diante de uma criança com diabetes, você não vai poder dar um chá adoçado, por exemplo. Por isso que é sempre interessante entrar em contato com os pais em qualquer situação, mesmo que seja uma situação mais banal, não é verdade? Exatamente. Então, eu acho que as escolas têm que ter, dentro do prontuário da criança, uma ficha médica. Uma ficha médica até detalhada. O que eu vejo, às vezes, que algumas escolas têm a ficha, mas ela é muito superficial. Ela não pode ser superficial. Ô, Suzy. Sim, querido. Ó, semana passada, o Teco, ele fingiu que estava doente, né? Ele falou que estava com dor de cabeça. E deixou toda a escola desesperada. E o que fazer num caso desse, assim? Essa é uma situação também frequente, né? Com certeza. Existe a malandragem também por parte das crianças, dos adolescentes, que às vezes se fingem de doentes, né? Acabam parando numa enfermaria da escola ou numa unidade que presta essa atenção à criança, e muitas vezes ela está fingindo alguma coisa. Exato. Mas também os educadores e outras pessoas da escola, elas devem estar preparadas para essa situação. E também aquela história, a mentira tem perna curta. E com a criança você percebe logo se ela está fingindo ou não. Ela está querendo fugir de algum compromisso, vamos falar assim. Mas eu não estava fingindo. Não? Olha só, Suzy, olha, vê se eu estava mentindo. A professora veio e deu prova surpresa de matemática. Certo. Só de ouvir prova surpresa me deu uma dor de cabeça. Pois é, mas você quis fugir daquela provinha de matemática, não é verdade? Diz que quando é pessoalmente, o nariz cresce, né? No caso do Teco, a orelha dele cresceu. Olha, calma vocês dois aí. E você não pare com esse tipo de brincadeira. Cada um tem uma característica. Suzy, diga. E quando a gente tiver um acidente grave na escola, por exemplo, como tá prestes a acontecer aqui entre eu e o Marcinho. Não, calminha aí. É verdade, doutor. E quando é um acidente grave, principalmente assim nas aulas de educação física, a gente vê que muitas vezes tem esses acidentes, né? Criança cai em cima do braço, fratura uma perna. Como deve ser a atitude da escola? Acidentes ocorrem. Sim. Ocorrem, podem ser leves ou até graves. Exato. Né? A escola também tem que estar preparada para isso, com pessoas preparadas, e você já ter um canal para atendimento nessas situações. Certo. Um canal através de um hospital mais próximo, que também esteja já um vínculo, entre aspas, um convênio com a escola. Perfeito. Né? Um convênio com a escola para atender essas situações. Muitas vezes você tem, numa aula de educação física, você tem um corte que precisa fazer uma sutura, o que pode fazer é, através de uma pessoa preparada na escola, estancar o sangramento, já é um primeiro cuidado, lavar, né, como nós já falamos, lavar com água e sabão, estancar o sangramento, e a escola já pode, através da consciência, da comunicação, a comunicação é muito importante, né, através da comunicação dos pais ou até o pediatra da criança, essa criança deve ser encaminhada a uma unidade hospitalar mais próxima para que seja feita uma sutura. Exemplo, uma fratura, mesma coisa. Certo. Você pode fazer uma imobilização provisória na escola para diminuir a dor e o mais rápido possível você transportar essa criança para uma unidade hospitalar, para que o tratamento efetivo seja concluído. E doutor, olha só. Eu cito também uma situação que essa situação requer realmente pessoas preparadas na escola. Por exemplo, com os engasgos. É verdade. Tá? Acontece muito frequentemente. Isso pode causar morte. E aí, o tempo de atendimento é fundamental. Pode fazer a diferença. Pode não, faz a diferença. E isso tudo são cursos que são ministrados pela vigilância sanitária? Como é que... Isso é questão de você... Eu não sei te dizer se tem curso, mas a Secretaria de Saúde, junto às escolas, ela pode preparar pessoas, porque tem várias pessoas que podem ensinar, o médico pode dar aulas sobre os primeiros atendimentos em situações que colocam em risco a vida da criança. Por exemplo, a situação de engasgo, ela pode engasgar com uma bala, por exemplo, que essa bala, por um acidente qualquer, vai parar nas vias respiratórias, pode sufocar a criança. Sim. E existem manobras que você pode
na hora, feito por uma pessoa preparada, tirar essa criança de uma asfixia, por exemplo. Perfeito. Então, e outra coisa que eu também gostaria que falasse, doutor, é sobre essa questão também do trabalho preventivo dentro das escolas, né? Como estava dizendo aí, pessoas que estão preparadas. A gente poderia também preparar as crianças para outros aspectos da saúde, como, por exemplo, a nutrição, não é? Higiene. Sim. A escola constitui um canal maravilhoso, muito amplo, para você atuar na área de saúde preventiva. E hoje a obesidade está aí, né? É verdade? Por exemplo, trabalhar com educação nutricional. Ótimo. As escolas, junto pode ser a Secretaria de Saúde, elas podem estabelecer programas vinculados à prevenção de saúde, à informação sobre doenças, como preveni-las, acidentes, prevenção de acidentes, prevenção do uso de drogas, alcoolismo, através de um conhecimento mais profundo e numa linguagem acessível para a criança. Né? Nossa, sem dúvida nenhuma. Porque, olha, o Teco, por exemplo, aprendeu de pequenininho, lá na escola, que lavar as mãos antes das refeições era muito importante, não é verdade, Teco? É verdade. Tá certo? Aí, então, quando eu tô brincando fazendo bolinho de lama, sim, tá certo? Aí eu lavo a mão antes de comer o bolinho de lama. Muito bem. É isso mesmo, antes de comer o bolinho de lama. Aí você vai ter outros probleminhas, não é, Teco? Ô, aí, Suzy, diga. Lá na minha escola, eles contrataram 15 enfermeiros. 15 enfermeiros? Por porque que, Teco? cada um deles não aguentava eu e saía fora. Foi com um atrás do outro, né? Olha que sequência. Ô, Marcinho, e você aprendeu também de pequeno algumas coisas na escola com relação à higiene, como, por exemplo, escovar os dentinhos após as refeições? Você aprendeu? Eu aprendi. Agora na minha escola tem um frasquinho de álcool em gel, né, Suzy? Sim, sim. Porque teve uma epidemia aí que falaram que era de gripe, não sei o quê, e a gente tinha que ir sempre e pegou esse hábito. É verdade. De usar o álcool. E você falou uma coisa que... a gente, na semana passada, Sim. a gente pegou o frasquinho de álcool em gel, e aí a gente espalhou pela escola e tacou fogo. Ai, que horror, Teco! Primeiro, doutor, olha só. Primeiro que isso não se faz. Segundo que o álcool em gel não pega fogo. Pega, doutor? Esse que é o usado. A gente teve que misturar com aquele outro. Mas você é terrível, viu? Olha, vocês estavam falando de uma coisa muito importante. A gente sabe que a questão das gripes, aqueles resfriadinhos e tudo mais, tem épocas do ano que é muito mais, digamos, frequente. Olha como é importante lavar as mãos, porque através de uma lavação correta, não é, doutor? A gente pode evitar isso. E outra coisa que vocês vão aprender, ao espirrar, todo mundo normalmente espirra pondo a mão na frente. É errado, né, doutor? O certo não seria aqui, dessa forma? Assim, não é? Exatamente. E aí, você sabia disso, Marcinho? Sim, não sabia. Agora você aprendeu, não é? Aí você evita, porque as mãos vão estar... O que foi? Ele tá espirrando aqui, eu vou embora. Não, pode voltar, Tequinho, pode voltar. Com relação ao espirro que você falou... O espirro, a tosse, até durante a respiração próxima, você está eliminando pequenas gotículas. E se a pessoa estiver doente, através dessas gotículas são transmitidas vírus, bactérias, tudo isso. Então, olha, perfeito. Vocês vejam quantas coisas nós aprendemos no programa de hoje. Você gostou? Quer assistir de novo para você passar lá para sua escola também, a escola das suas crianças? Assista. É só você acessar o nosso site, essa entrevista e de outros programas também anteriores você pode ver. É nosso bem facinho, site, viu, Suzy? Qual que é, no Tequinho? www.paulinas.org.br. Aí chegando lá, tem assim, Programa Família em Foco. Muito aí você bem. clica lá e tem todos os programas. Isso. E também, se você quiser, dá alguma sugestão pra gente de pauta, se você tiver dúvidas, quer dar a sua opinião, entre em contato conosco. Programa Família em Foco. Qual é o nosso e-mail, Marcinho? paulinastv@paulinas.com.br. Isso mesmo. Exatamente. Olha, doutor, eu quero agradecer imensamente a sua participação, deu grandes orientações. Tenho certeza que o pessoal em casa gostou muito e vai auxiliar para que a gente possa prevenir acidentes e prevenir também os problemas de saúde da nossa família. eu agradeço a participação. Nós é que agradecemos. Agora a gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já já com mais novidades para vocês. Até já.